Que bom que você chegou até aqui. Passou pelo tema e se identificou com ele ou já estava na procura dele? Falar de autocuidado tem levado muitas pessoas a entenderem melhor do que se trata e, fora entender, trazer para a sua vida essa nova forma de agir consigo mesmo. Alguns por erros, instruções, informações, talvez, de diversos cunhos, acreditam que o autocuidado fala de uma coisa que não deveria ser realizada. Como assim? O fato de você dedicar um tempo a si mesmo, enquanto outras pessoas, o mundo passa por inúmeras dificuldades. Pessoas têm problemas maiores que os seus, e como você vai dedicar um tempo a si mesmo? Esse é um grande engano da presença da menos-valia em relação à sua própria pessoa. Aquele que se cuida, cuida melhor de si e do outro. Aquele que se cuida vivencia na sua própria pessoa, no seu todo, no seu corpo, a presença e a necessidade de entender por que o autocuidado, por que o cuidado consigo mesmo é importante. Gera equilíbrio, fortaleza, leva a uma perseverança de determinadas situações e entendimentos para tomadas de decisões. O autocuidado, ele então caminha muitas vezes por este erro em algumas pessoas e por isso ele não se realiza. Outra questão que leva à não prática do autocuidado é a ação daquela pessoa que traz para si uma crença de que ela é superior às outras, o famoso narcisismo. Se ela é superior e os outros então são inferiores a ela não precisa ter uma relação empática com este outro e consigo mesma ela entende que é superior, ou seja, já está num patamar de que tudo está certo. Então, para que vai se cuidar? Entre um engano ou outro de não fazer por não acreditar que seja certo e o outro precisa mais de você, ou de não fazer porque já está num patamar de excelência e tudo ali já está perfeito, 100% como ideal, nós vamos caindo na falência da qualidade de vida. E o que é o autocuidado, senão uma qualidade de vida promovida por aquele que se cuida? É uma promoção que conduz a uma estabilidade emocional, física, social, psíquica e que vai dando condição do indivíduo conviver com o seu cotidiano, com as questões que aparecem na sua vida diária, sejam questões favoráveis e aquelas nem tanto favoráveis. Para se trabalhar esse ideal, essa qualidade, inserir agora então esta estrutura de autocuidado para você que está aqui, está desejoso por fazer, vale pensar em uma balança. Vamos conjecturar essa balança e entender. Como assim, de repente, você se pergunta? Você decide que vai se cuidar, que vai trazer agora para si a partir de hoje, e é muito bom isso, mas sai numa disparada sem um equilíbrio e se inscreve, por exemplo, num cuidado físico em uma academia. E já pega o plano da semana inteira, de todas aquelas questões que aqueles exercícios podem promover, sejam eles quais forem, sem entender o seu limite e as suas possibilidades. Aí nesta demanda e neste exagero, você cai num resultado que não é satisfatório e que o autocuidado com o físico não te gera um equilíbrio com a sua mente. O corpo não conversa sozinho. O físico precisa da parceira chamada mente. Você já deve ter ouvido mente sã, corpo são. Uma mente sadia leva a um equilíbrio de um corpo como um todo. Esse equilíbrio e essa estrutura, nessa forma de agir, podemos entender que a mente, ela precisa de estímulos. Ela precisa ser desenvolvida para trabalhar com esse corpo, que é um todo.
As estruturas de corpo e de mente nos realizam, nos tornam uma pessoa, um todo, sem divisões. Às vezes nessas falas, nessas trocas e nos estudos, separadamente do corpo, suas partes, da mente, tudo que o cérebro pode produzir e conduzir, há um entendimento de que ele fosse desmembrado. Mas se nós pegarmos todas essas questões, nós levamos a um indivíduo, a um ser. Então esse ser, para ter a sua completude, ele precisa ser atendido nas mais diversas esferas. O pensamento leva a palavra leva à ação e a ação leva ao resultado. Então, conforme a maneira com que você pensa, tem informações mentais sobre as diversas questões existentes no mundo, conceitos, pode te levar a equívocos, como os mencionados já no início da nossa troca aqui. Então vale a pena fazer uma reflexão e ter um entendimento maior. A mente, se ela não é bem trabalhada, ela pode levar a uma interferência no físico, o que chamamos de psicossomatização. Esses sintomas no físico, eles interferem, adoecendo um corpo que veio proveniente muitas vezes de uma não elaboração mental sobre as questões que ocorrem na sua vida, no seu trabalho, no seu convívio consigo e com os outros. Então essa balança que fala sobre não exagere, ela fala para as outras áreas, como eu mencionei. Vejamos então na questão social. Cuidar de si parece mesmo quase que um ato isolado. Mas você já deve talvez ter pensado em eu preciso cuidar de mim, Essa frase, ela pode já ter gerado as suas estruturas de diálogo consigo mesmo. Quando você diz, eu preciso de um cuidado, o outro não me entende tanto quanto eu preciso. Até me oferta algumas questões e considerações, mas elas não são suficientes. Por quê? Porque você sabe o que você precisa. Você entende o que é necessário. E o autocuidado, ele vai passar não apenas por um cuidado externo, que é fundamental também. O zelo pelo seu corpo, o zelo pela sua pele, o zelo pelo que você olha, escuta, come, cheira, toca. Tudo isso é extremamente fundamental que você entenda que interfere no seu interior. Mas o autocuidado fala também desse dentro. Na verdade, esse de dentro para fora é que vai permitir todas essas outras possibilidades de cuidado. Como está o teu interior? Ele está mais entediado? Como está o teu interior? Ele está um pouco mais cansado, angustiado? Como está o seu interior? Estas perguntas são perguntas que você pode anotá-las e respondê-las. E mesmo que a resposta seja uma resposta ou um pouco dura, ou um pouco incompleta, de alguma maneira ela te devolve como você está. E aqui você joga o refletor, Você joga o refletor para si e se entende um pouco mais. Aquelas pessoas que você admira, seja colegas de trabalho, vizinhança, parentes, profissionais, em uma determinada área, acredite, com certeza estas pessoas praticam aquilo que você identifica como algo muito importante na vida delas e que você gostaria de trazer para a sua, que te eleva, que te equilibra, que identifica aquele outro, que você fala assim, bom, falando sobre estar de bem com a vida, é perfeito aquele meu vizinho. Falando de equilíbrio no casamento, com certeza é a minha prima. Algo parecido nesse sentido vai poder dizer a você o que você gosta nessa pessoa. E além da prática que essas pessoas podem ter e devem ter, elas têm empenho. Eu gosto muito de uma frase de um curso que já fiz e alguns cursos que ainda realizo, que uma profissional costuma trazer à tona. Ela fala sobre a frequência leva à excelência. Olha só, vou repetir. A frequência leva à excelência.
Se eu começo um autocuidado em relação, de repente, à minha pele, a cuidar da minha pele, ingerir mais água, passar protetor solar, fazer alguns cuidados, de acordo com a estrutura e característica da minha pele, quanto mais eu fizer esses cuidados, mais eu vou tendo essa frequência e vou chegando à excelência, porque eu vou entendendo como ela absorve, vou observando os resultados que estão surgindo, vou me aprofundando tanto no toque quanto na leitura de um produto que seria o ideal, que melhor se adapta à minha pele, e isso serve para todas as questões. Então aquele tédio, aquela inquietação, aquela angústia, e de repente você tenha respondido que está passando, é um tempo para você pensar por onde vem, de onde vem e o que eu posso fazer. Ter interesse em ter um autocuidado já é um grande ponto, mas a habilidade ela vem mesmo com a prática. Comece hoje, não deixe para amanhã. Comece hoje, comece agora. O procrastinar ainda é algo que acompanha as inúmeras pessoas em diversas situações, mas é possível sim deixar a procrastinação de lado se seu interesse for de um cuidado com você. Se goste, se preserve. Se você precisa de estímulo, recentemente eu fiz um pote de autocuidado. Está lá no meu Instagram. Alcança um pouquinho aqui, por favor. Um pote que veio com uma legenda, trazendo frases que gosto, músicas que gosto, comidas que gosto. Quando você retira, por exemplo, uma comida que você gosta, você volta a sua memória para aquilo que é uma memória afetiva, que te dá uma satisfação e um prazer e ainda te impulsiona a sair daquele tédio. Talvez você deseje fazer uma comida e não tenha todos os elementos, ingredientes necessários. Então você vai sair para a compra. Você saiu do seu lugar, você foi estimulado, você produziu, arrumou uma mesa à sua maneira, a maneira que você gosta e se alimentou daquilo que lhe faz bem. Nas trocas com quem me segue, até teve a informação do pote que foram colocadas virtudes. Uma filha colocou para a mãe dela virtudes. Quando ela sentisse necessidade, não precisa ser só no momento deprimente, triste do dia, pode ser nos dias felizes também, ela abriria o pote e encontraria as virtudes que a filha considera que ela tenha. Eu achei fascinante e ainda te sugiro que nós podemos fazer potes de fotos, potes de lembranças, aquele tique do cinema, aquela fitinha que você ganhou em um determinado passeio, aniversário, memórias que vão te conduzir a lembranças e passar aí uma história de vida de coisas boas. Se essas coisas boas aconteceram, se você se mover, se você não ficar parado, se você tiver um autocuidado, com certeza elas poderão fazer parte desse seu tempo atual, seja ele qual for. Quer ser estimulado? Faça! Eu estou aqui com você, no que você precisar. Precisando um pouquinho mais, me procure. Cuide da sua saúde mental. Saúde mental é equilíbrio para a vida.